Vamos ver agora como os ministros votaram ao longo do dia. O ministro Marco Aurélio Mello quebrou o protocolo. Antes do início da sessão do Supremo Tribunal Federal, passou pelo plenário para cumprimentar advogados e procuradores. A sessão começou pouco depois das 14h. O primeiro voto foi do relator Edson Fachin. Ele negou habeas corpus ao ex-presidente Lula. Que o ato apontado como coator, em meu modo de ver, diante da compreensão majoritária e atual deste Supremo Tribunal Federal, não traduz ilegalidade ou abuso de poder. Não é cabível reputar como ilegal ou abusivo um pronunciamento jurisdicional que se coadune com o entendimento então prevalente. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Provocações entre os ministros também pautaram o julgamento, que divide a Suprema Corte, desde que as chamadas ações declaratórias de constitucionalidade não foram analisadas. Esses processos poderiam mudar o entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância, se fossem votados antes do habeas corpus de Lula. Mas a presidente Carmen Lúcia se negou a discuti-los, o que rendeu duras críticas à ministra. Em termos de desgaste, a estratégia não poderia ser pior. Vossa Excelência anunciou ao grande público que colocar as declaratórias em pauta dirigida com data designada seria apequenar o tribunal. Não foi isso. Eu não penso dessa forma. Pois é, e não foi nesse contexto que foi dito isso, foi outra coisa. E continuo dizendo que o Supremo, quando julga exatamente as questões e, por isso mesmo, não se apequena diante o contrário. Gilmar Mendes foi o segundo a votar. Ele chegou de Portugal ontem à noite para participar da sessão e pediu para adiantar o voto porque embarcaria à tarde de volta a Lisboa. O ministro mudou entendimento sobre o tema. Em 2016, votou a favor da prisão após condenação em segunda instância e agora decidiu que o Superior Tribunal de Justiça é que deve ser a última fase antes de aplicação da pena. É notório que era preciso fazer uma revisão. Por quê? Porque, de fato, nós estamos cometendo injustiças aos borbotões. Para não dizer, quando a gente analisa os casos da Lava Jato, que a prisão em segunda instância é uma balela, porque na maioria dos casos ela começa em primeiro grau como prisão provisória. Deve-se expungir a ideia equivocada de prisões automáticas, decorrentes de condenação em segundo grau, sem critério. Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram na sequência, a favor da prisão de Lula. Como poderíamos dizer que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte é ilegal? É abusiva. O princípio da presunção de inocência, ele não pode ser interpretado de uma maneira absolutamente isolada. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. E quando funciona, é para prender menino pobre, geralmente primário. Se nós voltarmos atrás, essas transformações que nós finalmente estamos conseguindo no Brasil, com atraso, mas não tarde demais, elas vão regredir. E o crime vai voltar a compensar. E porque o país precisa de uma interpretação constitucional que ajude a superar este passado de impunidade e de incentivos errados para o mal, eu voto pela manutenção da jurisprudência. O voto mais aguardado era o da ministra Rosa Weber, que negou habeas corpus ao petista. Acórdão do STJ, que se funda na orientação prevalecente desta Casa para denegar a ordem, em absoluto, na minha visão, pode ser acoimado de ilegal, abusivo ou teratológico. Reporto-me pela coerência que entendo deva eu manter nas decisões que profiro, as inúmeras que tenho exarado monocraticamente desde 2016. Acompanho, pois, no âmbito deste habeas corpus, o voto do eminente relator denegando a ordem.